Olá, oitavo nono. Bom dia. Tudo? A professora está aqui, conforme nós combinamos, nesta vamos seguindo fazendo algumas revisões, né? Vamos seguindo fazendo algumas retomadas de conteúdo que vocês viram nesse bimestre, tá? Nós estamos aqui, a prof está aqui no caderno de atividades, no livro de atividades de vocês, na página 15, onde nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento de pesquisa, leitura e interpretação de gráficos, tá? Então, vocês fizeram avaliação, fizeram trabalho sobre isso também, né? E aí, vamos somente relembrar, e aí, caso vocês não tenham algum exercício ainda resolvido, aí vocês podem pausar o texto, pausar o vídeo, né? E anotar essas resoluções, então, beleza? Então, nós temos aqui na questão 21, o enunciado nos diz que um dado foi lançado 16 vezes. 16 vezes foi o lançamento deste dado. E para cada vez foi obtido um resultado que está expresso aí na figura ao lado, tá? Calcule a média e a moda dos resultados dos lançamentos desse dado, né? Então, como eu posso calcular a média e a moda dos lançamentos desse dado? Então, a moda é aquela que apareceu por mais vezes. Então, se vocês observarem o número 3 vezes, né? 3 pontos aqui no dado, em cada dado apareceram várias vezes. Então, a que mais aparece é a moda, portanto, a moda é 3. A média, o que nós podemos fazer? Somar todos os resultados, né? Pelos lançamentos aqui, dividindo pelo número de lançamentos. Então, como é uma média aritmética, como nós não podemos somar simplesmente 1 mais 3 mais 1 mais 5, nós temos que somar quantas vezes apareceu o número 1, né? Quantas vezes apareceu o número 2, quantas vezes apareceu o 3 e assim por diante. Fazer a multiplicação desses dados, desses resultados, né? Primeiro, para depois dividir pelo total. Então, nós teríamos ali 52 dividido por 16, o que daria 3,25 como média, ok? Na sequência, ainda, né, sobre este conteúdo, na letra B, pede para que se construa um gráfico de colunas com o resultado desses lançamentos. Então, como que nós podemos expressar esse gráfico de colunas, né? Vocês vão colocar a frequência das faces, né? Quanto apareceram essas faces e o número de faces do dado. Então, as faces são 6, né? De cada um dos dados e o número de vezes que eles apareceram. Então, aí, por exemplo, com o número 1, as faces do número 1 apareceram 2 vezes, as faces do número 2, 3 vezes, do número 3, 5, né, que foi a maior quantidade, inclusive sendo a moda ali, né? Então, o gráfico que representa, o gráfico de colunas que representa é este aqui. A questão 22, ela traz ali sobre o resultado de uma pesquisa eleitoral, né, onde a preferência dos eleitores em relação aos candidatos foi representado por meio deste gráfico. Ao ser divulgado este resultado em um jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Então, aqui o gráfico 1 e aqui o gráfico 2, tá? Apesar de os valores apresentados estarem corretos, a largura das colunas deve ser e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. Por que pode-se dizer que houve prejuízo, né, visual para o candidato B, embora se apresentem os mesmos valores no gráfico 1 e no gráfico 2, né? Onde nós temos ali 30 para o candidato B e no primeiro gráfico também 30, né? O 70 para o candidato A e 70 para o candidato A no de baixo aqui também. Como pode se explicar esse prejuízo visual, né? A diferença entre as razões da coluna
as razões da altura da coluna B pela coluna A dos gráficos, qual é, né? Então, as razões, a diferença entre as razões, vejam bem, na primeira situação nós teríamos ali 30 para 70 e na segunda 10 para 50. A diferença entre essas duas razões, então nós teríamos que fazer, né, a resolução aqui das frações, transformá-las em equivalentes ou fazer o mínimo múltiplo comum e chegar à fração de 8 sobre 35 avos, certo? Então, no primeiro gráfico temos uma relação de 30 para 70, enquanto que no segundo temos uma relação de 10 para 50. Dessa forma, a resposta procurada ficou ali de 8 sobre 35, beleza? E voltando à questão do prejuízo visual, né? O porquê que ocorre esse prejuízo visual, porque aqui no primeiro, embora apareça, né, as quantidades ali, um com 70 e outro com 30% dos eleitores, essa situação aqui, o dá a impressão que a quantidade é muito menor para B, né? Mesmo estando aqui com 30%, porque ele não começou do 1 ou do 0, ele começou já direto do 20. Por isso que aparece, visualmente parece bem menor a quantidade aqui para o B. Ok? Mais umas questõezinhas aqui para nós revisarmos do nosso conteúdo. A questão número 23. Uma questão aplicada aí nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, né, da OBMEP, que fala onde para testar a qualidade de um combustível composto apenas por gasolina e álcool, né, a empresa recolheu 8 amostras em vários postos. Para cada amostra foi determinado o percentual de álcool e o resultado mostrado no gráfico abaixo. Em quantas dessas amostras o percentual é maior que o percentual de gasolina, né? Então, na verdade, a questão é que a quantidade tem que ser uma quantidade determinada por lei, né? O álcool, por exemplo, na gasolina tem que ter uma média de 20 a 25%. Então, não pode ter mais do que isso de álcool na gasolina. Mais do que isso já está fora do padrão determinado por lei, tá? Então, olhando o gráfico aqui, né, pode-se observar que o percentual de álcool é maior do que o percentual de gasolina nas amostras 1, onde nós temos aqui cerca de mais de 80%, né, de álcool, tá? E na amostra também, na amostra 2, que mostra que o percentual é de 70%, e na 3, onde é 60%. Nas demais, nós teríamos então a mesma quantidade, né? Uma porcentagem maior, digamos assim, se nós fôssemos continuar aqui este gráfico, né? Ó, esta parte aqui seria de gasolina, enquanto que esta é do álcool, tá? Então, por isso, se nós fôssemos continuar aqui, ó, daí aqui já daria mais álcool do que gasolina. Aliás, mais gasolina do que álcool, né? Aqui nós também. Já nessas, olha só a quantidade que fica para gasolina, bem pouquinho, tá? Então, aí 3, né? 3 amostras estão, né, com quantidade de álcool maior do que a da gasolina. Rolando aí para a questão 24, né? Nós temos também um estudo aí sobre o problema de desemprego na cidade de São Paulo, desde 1800, no período de 1985 a 96. Então, aí por alguns anos foi realizada essa experiência, né, essa pesquisa sobre o desemprego e foi colocado em um gráfico, tá? E aí vem o questionamento sobre ele que nos diz assim, ó, pela análise do gráfico, é correto afirmar que no período considerado foi a situação, pela análise do gráfico, qual foi a situação neste período? Então, a única questão que está correta aqui é a letra D, onde diz que o período de 85 a 96, a taxa de desemprego esteve entre 8% e 16%. Então, onde nós vamos buscar aqui essa informação aqui, né? Ó, entre 8, tá? 8, que está aqui aproximadamente, né? E 16%. Foi essa variação aqui que ocorreu. A maior variação que ocorreu, né?
Quando diz ali, por exemplo, que a maior taxa foi de 14, né? Aqui, a maior taxa de desemprego foi de 14%. Basta nós olharmos aqui para o gráfico e veremos que tem pontos acima do 14, né? Então, não teria como considerá-la como certa, ok? Questão número 25, o gráfico estão apresentando, então, algumas situações de populações das cidades de 1 a 5, consideradas, nominadas aí pelos números de 1 até 5, e dizendo que foi isso na década de 90 a 2000, em milhares de habitantes. Então, por exemplo, em 1900 a população da cidade 2 era de 60 mil habitantes e em 2000 a cidade 4 tinha 150 mil habitantes, tá? Então, qual cidade teve o maior número, maior aumento percentual? Então, não basta somente olhar qual a cidade que teve um maior crescimento, mas sim a cidade que teve um maior aumento percentual, tá? Neste caso, observando aqui, por exemplo, a cidade 1, ela teve quase o dobro do aumento da população, né? Enquanto que comparando com a cidade 4, por exemplo, que está lá em cima, né? Se nós fôssemos comparar a parte laranja de 1990 com a verde de 2000, ela houve sim um grande crescimento, mas em percentual, a que mais houve variação foi a cidade 1, que quase teve que o dobro aqui, né? De número de habitantes. Antes 30, agora 50. Por isso que a resposta A que fala no número 1. Certo? Outra questão está mostrando aqui, essa situação está mostrando a descrição dela, como que você poderia avaliar só a professora só fez olhando, né, digamos assim, olhando ali de 30 foi para 50, enquanto que a outra, né, de 100 foi para 150, tá? Então aqui ela está mostrando exatamente o percentual, como foi calculado, com regra de 3, para que você entenda por que se chegou àquela resposta, né? Então, eu visualizando ali, a gente já consegue observar isso. Caso queira fazer o cálculo, né, a porcentagem de todas elas, aí se teria, então, a mesma resolução, a mesma resposta ali, né? Onde aqui a cidade 1 teve 66% de crescimento, né? A cidade 4 teve 50%, a cidade 2 teve 16% somente, né, 16% na verdade de queda de percentual, né, foi uma variação de 16%. A cidade 5 teve um aumento de 8% somente, e a cidade 3 manteve o mesmo número de habitantes. Então, aqui, né, não houve variação. Beleza? Então, a professora vai parar por aqui nessa aula, neste vídeo de hoje, tá? Nós continuamos nesta semana ainda com algumas revisões, algumas atividades extras aí. E aí, na semana que vem, iniciaremos o conteúdo do terceiro bimestre na apostila, ok? Então, espero que vocês tenham relembrado alguns conceitos, né? Tenham corrigido aí algum exercício, caso vocês não tinham feito isso antes, né? E na próxima aula nós voltamos a conversar. Um abraço, até mais.